Graças e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia ou acesse por meio do seu aplicativo, livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 17. Dos versos, eu vou estar lendo apenas do versículo 1, a parte A do verso 10. 1 Reis 17, do 1 ao 10, parte A, eu vou estar lendo na minha versão, tá? Que é João Ferreira de Almeida, revista corrigida, mas fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E o verso 10, parte A. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Palavra de Deus. O significado do nome de Elias é: o Senhor é meu Deus. Elias foi um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento. Além de ser conhecido também, queridos, por sua ousadia por se tratar de um homem de Deus que fez questão de enfrentar um sistema de governo completamente corrompido pela apostasia nos dias dos reis Acabe e Acasias, diante da nação de Israel. Se olharmos para a palavra de Deus, é bem verdade que a gente vai saber muito pouco a respeito do passado, da vida, do início de Elias, desse homem de Deus. Pouco sabemos sobre a sua história, principalmente anterior ao momento em que ele, Elias, comparece diante de Acabe, conforme está registrado aqui no texto que acabamos de ler, 1 Reis capítulo 17. A Bíblia o chama de tisbita, de Tisbe. Tisbe, que era, ou um lugarejo que ficava nas terras de Gileade, a leste do Jordão. Hoje, na atualidade, a atual Transjordânia. E Elias, queridos, por ser um homem ousado, sim, um homem fervoroso a Deus, sim, Elias se tornou então um porta-voz de Deus para a sua geração. Porta-voz de Deus principalmente numa época em que o reino do norte havia alcançado a sua mais forte posição econômica e política desde os tempos da separação do reino do sul. Israel, como nação unida, como povo unido, em determinado momento,
frente ao cumprimento de uma profecia, se divide em dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Isso após a morte do rei Salomão. E Elias estava nesse contexto. E eram sim, nesse tempo aqui, nesse contexto que a gente acabou de ler, eram sim dias politicamente bem-sucedidos. Dias esses em que Elias estava inserido. Eram sim dias politicamente bem-sucedidos. Porém, queridos, ao contrário, eram dias espiritualmente fracassados. E Elias estava em meio a esse contexto. Eu gosto muito de Antigo Testamento, eu amo o Antigo Testamento. E como eu falo brincando, nada contra o Novo. Mas eu amo o Antigo Testamento e sempre que eu leio essa passagem de 1 Reis, em especial o capítulo 17, me vem à mente uma ideia de uma grande crise. Infelizmente, queridos, crise. Esse tem sido o cardápio principal do nosso país, do Brasil, nos dias de hoje, nos tempos presentes, e de todo o mundo também. O ser humano hoje, ele se encontra mergulhado numa profunda crise, em todas as áreas possíveis. Espiritualmente, então, nem se fala. E muito tem dito, infelizmente, que é a maior crise que o ser humano tem enfrentado das últimas décadas. É o momento que essa geração presente está enfrentando. Crise política. E ligado à crise política, nós temos diversas áreas, por exemplo, como crise na área da saúde pública, crise na segurança, crise na economia. Muitos países já estão enfrentando uma profunda recessão política e econômica. O que dizer da crise moral, que principalmente tem assolado a igreja nos dias de hoje? Se é que pode se chamar isso de igreja. O que dizer então, não menos importante, ou talvez a mais importante de todas, a verdadeira crise espiritual, pela qual muitos a têm enfrentado nos dias de hoje. Queridos, crise não é algo novo. Se é que serve de alento. Crise não é algo novo. Crise não é novidade. A história da raça humana, desde a sua criação, desde o Éden, o ser humano tem testemunhado, o ser humano tem experimentado crise. Então, crise não é algo novo. E se formos falar de crise no âmbito espiritual, principalmente, ao olhar para os dias de hoje, nós vamos constatar, queridos, nós vamos ver que, infelizmente, homens, mulheres, e até criança, Robin, até crianças, Augusto, está envolvida nessa situação hoje, espiritualmente falando. Homens, mulheres e crianças, sem nenhum pudor, sem nenhum temor ao nosso Deus, sem nenhum tremor diante de Deus. Pessoas essas, homens, mulheres, crianças, que têm deturpado o verdadeiro Evangelho de Cristo, que têm extorquido vidas, e que por meio dessa mesma falta de temor, tremor ao Deus Todo-Poderoso e à sua palavra, tem arrastado muitos outros para o inferno. Mas por que essas pessoas estão nessa realidade espiritual hoje? Basta lermos Oséias capítulo 4, versículo 6. E ali a gente vai encontrar a resposta. Mas tudo isso, queridos, é cumprimento da palavra de Deus. A palavra está se cumprindo, irmãos. Não à toa que certa vez Jesus disse, está lá registrado em Mateus capítulo 17, a partir do verso 15. É Jesus dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quando eu disse criança, eu acho que todo mundo entendeu o que eu estava querendo dizer.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas que interiormente são como o quê? São como lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos orvalhos? São palavras de Cristo, são palavras de Jesus. O que esses hereges da fé, têm feito hoje em dia com o Evangelho de Cristo, meus irmãos? O que esses hereges da fé têm feito com a mente, com o coração de tantas pessoas nos dias de hoje? E aí, como Jesus questiona aqui dentro de Mateus capítulo 17, quais são os frutos que têm sido produzidos por esses mesmos? Nenhum. Basta olhar para o que está sendo pregado hoje por aí. Basta olhar as inúmeras profetadas que têm sido feitas por aí. E o que mais entristece é que a grande maioria segue, curte na internet. Como igreja do Senhor nesse tempo, e aí eu estou falando de nós, né? Igreja Batista em Boa Ventura. Como igreja do Senhor nesse tempo, nós temos clamado por um avivamento espiritual, de forma pessoal. Nós acabamos, por exemplo, também de sair, né? Terminamos há poucos dias, um propósito de 21 dias de oração e de jejum. E diante dessa realidade nessa noite, diante também do texto que eu li nessa noite, 1 Reis capítulo 17, verso 1 ao 10, eu queria pegar o exemplo de Elias, a vida de Elias, situar a pessoa de Elias, no tempo, no espaço, no contexto em que a gente está vivendo hoje, porque eu creio, irmãos, que ao olharmos para essa mesma palavra, 1 Reis capítulo 17, ao olharmos para a vida desse homem, Elias, um homem avivado, Elias foi um homem avivado. Entendendo esse contexto do texto que foi lido nessa noite, associado ao contexto que nós estamos vivendo hoje enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus, eu creio com toda certeza que nós temos muito a aprender com a vida de Elias. E queridos, como essa palavra arrebentou com o meu coração nesses dias. Como Deus ministrou forte e vem ministrando ao meu coração nesses últimos dias sobre isso. E desse texto nós podemos tirar muitas lições, principalmente no que diz respeito, se de fato desejamos ser homens, mulheres, avivados, avivadas pelo Senhor. Na história de Elias, com o exemplo de Elias, nós podemos tirar algumas lições. Porém, antes de falar sobre isso, é importante também a gente relembrar que Israel, a nação de Israel, aqui no tempo de Elias, Israel viveu principalmente depois do período teocrático, e depois de ter adotado um sistema governamental como sendo a monarquia, depois disso, Israel viveu 120 anos sobre os governos de Saul, Davi e Salomão. Isso como um governo unido. E quando morre Salomão, como eu falei um pouco mais anteriormente, quando Salomão morre, o reino então é dividido. Só que ao longo da história, a história é muito longa, e com toda certeza você conhece os textos. Após a morte de Salomão, em determinado momento da história, diz a palavra de Deus que foi reivindicado, por exemplo, alívio sobre o povo, alívio no que dizia respeito à questão de impostos. Porém, o sucessor de Salomão, que era o seu filho, Roboão, ao ouvir conselhos dos anciãos e dos mais novos, diz a palavra de Deus que Roboão então ignora o conselho dos anciãos, se apega ao conselho dos mais jovens, e ao invés de atender o pedido do povo, ele pesa ainda mais a mão sobre aquele povo que estava sobre a sua liderança até então. A história continua sendo contada. Jeroboão I, através de Jeroboão I, pouco depois, acontece uma rebelião, e dentro dessa rebelião, 10 das 12 tribos de Israel seguem
a Jeroboão I. Apenas 2 outras tribos ficam isoladas, Benjamim e Judá. E aquelas 10 tribos que seguiram Jeroboão I, formam então o reino do norte, tendo como capital, a cidade de Samaria. E as 2 outras tribos, Benjamim e Judá, que ficaram como reino do sul, têm como capital a cidade de Jerusalém. E nesse mesmo período, diz a palavra de Deus, 19 reis diferentes reinaram sobre a nação de Israel. 8 dinastias, 19 reis diferentes. Curiosamente, falta de temor, tremor diante de Deus, curiosamente diz a palavra de Deus que nenhum dos 19 reis foram aprovados pelo Senhor. Diz essa palavra que todos eles foram homens maus, todos eles foram idólatras, tudo isso aos olhos do Senhor. Está registrado na palavra do Senhor. E aí, queridos, é justamente em meio a toda essa crise política, espiritual, moral, que Deus então levanta um homem chamado Elias. E Deus levanta Elias justamente durante o reinado de Acabe. Acabe, que é conhecido como sendo o homem banana, que tinha como mulher a mulher abacaxi. Acabe era rei de Israel, e Deus levanta Elias justamente durante o reinado de Acabe. Quem era esposa de Acabe? Jezabel, assassina, a lista é grande, feiticeira, propagadora do culto a Baal. Essa era a primeira dama da época, enquanto Acabe era rei de Israel. O que imperava sobre a nação de Israel nesse tempo também era o baalismo, culto a Baal. Somente Baal é Deus. Somente Baal é Deus, clamava o povo daquela época. Não à toa que Jezabel é sacerdotisa de Baal. Não à toa que é ela, Jezabel, quem sustenta os falsos profetas, os 400 e tantos profetas dela, os outros 400 e tantos profetas de Azerá ou Aserá, depende da versão. E o povo continua clamando: só Baal é Deus, só Baal é Deus. Um povo que estava fraco espiritualmente, um povo que não acreditava mais no Senhor, um povo que não tinha liderança, um povo que andava carente de referência. Mas Deus levanta Elias. E tem um ditado que diz, queridos, que de tanto uma mentira ser contada diversas vezes, essa mesma mentira acaba se tornando o quê? Uma verdade. E o povo de Israel acreditou nisso, porque eles mesmos clamavam: só Baal é Deus, só Baal é Deus, e eles mesmos acreditaram na sua própria mentira. Mas se a gente olha aqui dentro do verso 1, você está com sua Bíblia aberta aí, espero que sim. Se você olhar novamente aí dentro do verso 1, surge então Elias, começando o seu ministério do anonimato. Além de começar um ministério no anonimato, Elias começa o seu ministério no palácio do rei, na cara de Acabe, na presença de Acabe. E o que Elias faz ao final do verso 1? Nem orvalho Acabe, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeira coisa que eu aprendo aqui: unção e autoridade. Todo homem, toda mulher de Deus que deseja ser avivada pelo Senhor, tem que buscar por isso na sua vida: unção e autoridade. E Elias foi esse homem, queridos. Por que que Elias faz questão de, na presença de Acabe, por que que Elias faz questão de confrontar Acabe dessa maneira? Por que que Elias determina, segundo a sua palavra, que não haveria chuva,
que não haveria nem orvalho. O orvalho é o que caía pelas madrugadas e regava as plantações. Detalhe, não foi uma estiagem de um mês só não. Segundo Tiago, capítulo 5, verso 17, foram 3 anos e 6 meses. Por que Elias faz questão de confrontar Acabe nesse sentido? Elias ali estava confrontando também a crença idólatra de Acabe e de Jezabel. Por que Elias faz esse confronto? Porque Baal era considerado naquela época o deus da prosperidade. Baal era tido como deus da chuva. Então ele declara, não vai chover. O seu Deus, Acabe, não é nada perto do meu. Segundo a minha palavra, é como se, tá? É como se Elias falasse, eu, Elias, sou maior que o seu Deus. Sou maior que Baal. Unção e autoridade, queridos. Unção e autoridade. Que Deus tem para derramar sobre a minha vida, sobre a vida da igreja dele nesse tempo. Amém? Elias confronta Acabe dessa maneira, porque como eu disse, Baal era o deus da prosperidade, Baal era o deus da chuva, Baal era o deus inclusive da fertilidade. Na cultura agrícola daquela época, segundo os historiadores, na mesma época em que aconteciam as colheitas, quando os frutos eram recolhidos, até mesmo quando as ovelhas e os animais davam as suas crias, essa prosperidade agrícola, ela era atribuída a Deus? Não. Ela era atribuída a Baal. Por quê? Porque só Baal é Deus. Porque só Baal é Deus. Quando Deus então impede que caia a chuva, quando Deus então impede que caia o orvalho, Deus está quebrando as pernas de Baal. Deus apenas não está confrontando a crença idólatra de Acabe, de Jezabel e da própria nação daquela época. Deus está mostrando que a autoridade maior é dele, porque tudo é por ele, para ele, por meio dele. E nada acontece se não for debaixo da autoridade e da permissão do Senhor. Até porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E Elias confronta Acabe com essa unção, com essa autoridade, porque Elias sabia em quem ele cria. Nós sabemos? E detalhe, queridos, Deus não estava apenas quebrando as pernas de Baal, Deus também com isso estava desacreditando o poder que imperava de idolatria sobre a nação de Israel. É como se Deus, como não era, se Deus estivesse chamando novamente Israel ao compromisso com ele. Deus está mostrando o juízo dele àquela nação. Agora, quando a gente olha para o verso primeiro, diante de tudo isso, é curioso sim. Eu fiquei pensando sobre isso. Quando a gente olha para o verso primeiro, é curioso sim a gente perceber o que exatamente Elias determina. E o que ele determina acontece. Por que Elias tem tanta certeza a ponto de determinar o que ele determinou? É interessante que o texto não traz essa resposta para a gente. Mas Tiago, capítulo 5, verso 17, sim. Quando a gente vai em Tiago 5, 17, a gente vê lá, está escrito, né? Orando. Orando quem, Zé Augusto? Elias. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Daqui, queridos, eu tiro uma lição, uma das diversas lições, a gente pode tirar uma de diversas lições com a pessoa de Elias, no que diz respeito, irmãos, a termos que ser homens, mulheres avivados pelo Senhor. Eu só posso prevalecer público diante dos homens, presta atenção nisso, porque Elias vivenciou isso, e Deus falou isso tremendamente ao meu coração. Eu só posso prevalecer público diante dos homens, se antes eu prevalecer no secreto diante de Deus. O que isso implica para nós? Vida de oração. Unção, autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Resumindo é isso,
Vida de oração. Eu só posso prevalecer no público diante dos homens. Elias prevaleceu publicamente diante de Acabe. Ele determina diante do rei que a partir de então passa a buscar a sua cabeça. Acabe, não vai chover. Por 3 anos não vai chover, não vai cair orvalho, segundo a minha palavra. Imagina a cara de Jezabel vendo uma situação dessa. Por exemplo, eu só posso prevalecer na pregação se antes eu buscar prevalecer em oração, direção de Deus. Eu só posso, iniciando falando de crise, né? Eu só posso prevalecer diante do caos. Eu só posso prevalecer diante da crise. Eu só posso prevalecer diante da perseguição se em primeiro lugar eu prevalecer diante da oração. Elias só foi capaz de se levantar diante de Acabe, queridos, porque antes Elias se prostrou diante do Rei dos Reis. Acabe era rei de Israel. Mas Elias foi tão ousado diante da sua intimidade com Deus, que ele tomou essa coragem para si. Talvez um dos grandes problemas nossos nos dias atuais, da nossa geração, é que tem superabundado conhecimento a respeito de Deus. Teoria, nada contra, tá? Estudar, né? Eu e a Natália aqui fizemos seminários, e Augusto também. Estudar, buscar aprender é bênção, não é isso que eu estou dizendo. Mas o grande problema é que, na mesma medida ou até mais, existe muito pouco conhecimento sobre intimidade com Deus. Porque isso é algo que os livros, a teoria não explicam. Isso é no pessoal, isso é no dia a dia. Então eu só sou capaz de prevalecer no público diante dos homens se antes eu prevalecer no secreto diante de Deus. E Elias foi um homem assim. Elias foi um homem assim. Elias nos mostra que através da sua vida, através da sua história, das suas experiências, que não haverá sucesso no nosso ministério. E quando eu falo ministério, engloba tudo na nossa vida, a começar pela nossa família, que é o nosso maior ministério. Não haverá sucesso no nosso ministério, querido, se não houver busca pela presença e pela intimidade com Deus. Sabe por quê? A vida do profeta é a base do profeta. E Elias entendeu isso, e Elias viveu isso com Deus. Mas se a gente der sequência aí, se a gente for no verso 2 e no verso 3, dentro dos versículos 2 e 3, a gente vai se deparar aí com uma transição radical na vida de Elias. Ele não sai da zona de conforto, pelo contrário, ele sai do fogo para cair na fornalha. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3. Depois veio a Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pesquisando livros lá em casa, enfim, essa região aqui de Querite, ou junto ao ribeiro de Querite, era uma região muito deserta, pouca água, e é justamente para esse local que Deus manda Elias ir para se esconder. Como assim? Tem alguns pregadores aqui nessa noite, né, Natália? Se tem um local, ou se tem uma coisa que um pregador não gosta, não deseja fazer, é se esconder. O desejo de um pregador, queridos, é de caminhar sempre em direção à multidão, porque senão ele vai pregar para quem? Tudo bem. A palavra primeiro é pregada para mim, uma espada de 2 gumes, né? Primeiro ela corta aqui dentro. Mas eu acho interessante isso também na vida de Elias, porque Elias segue na direção de Deus, vai para onde Deus mandou que ele fosse, e ficasse onde ele tivesse que ficar. Mas por que Deus manda Elias se esconder num momento em que a nação precisava tanto dele? Como eu disse, a nação de Israel estava carente de referências, de liderança.
Queridos, se nós buscamos o avivamento, se nós verdadeiramente temos buscado o avivamento, se nós entendemos o que é avivamento e na sequência buscamos o verdadeiro avivamento para as nossas vidas, aqui também nós aprendemos uma outra lição com a vida, com o exemplo de Elias. Nenhum de nós, independente do que faça, gosta de ir ou de estar no deserto. Isso é fato. A palavra deserto para nós, enquanto igreja, no contexto de igreja, ela significa o quê? Fim, né? Lugar de desgraça? Não. Para nós, enquanto igreja, a gente não pode ver o deserto dessa maneira. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de teste. Deserto é o lugar onde Deus, muitas das vezes, para não dizer todas, é o lugar onde Deus não vai nos exaltar, mas é onde sim Deus vai nos humilhar. Humilhar em que sentido? Nos rebaixar, nos quebrar, nos amassar, nos confrontar. E aí existem muitos outros verbos a serem conjugados aqui. Então o deserto é uma escola. É justamente no deserto que as nossas fraquezas ficam totalmente o quê? Expostas. Mas apesar de tudo isso, deserto é escola de Deus. Como ouvi certa vez um pregador dizendo que deserto é a academia do Espírito Santo, onde é o próprio Deus quem treina os seus filhos, mas anteriormente é o próprio Deus quem matricula os seus filhos, com o intuito de ensinar esses mesmos filhos. E assim como em toda e qualquer escola da vida, também temos professores aqui nessa noite, assim como em toda e qualquer escola da vida, no meio acadêmico, nesta escola, no deserto, nós precisamos aprender algumas lições também. E Elias, nesse texto, nesse contexto, nós temos muito a aprender com Elias. Eu citei apenas 3, não vou me alongar muito. A primeira lição que eu aprendi aqui, que Deus falou de uma forma muito forte ao meu coração, em relação a essa passagem de 1 Reis, capítulo 17, verso 1, a parte A do verso 10, é que Deus está mais interessado em quem você é, querido, do que naquilo que você faz. A preocupação maior de Deus, do Senhor, para com a sua vida, para com a minha vida, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é, aquilo que você se tornou, o que você representa para Deus. Porque o ministério de Elias nos ensina isso. Vida com Deus precede trabalho para Deus. E com Elias nós aprendemos isso. A nossa geração, de novo, a nossa geração, ela se preocupa muito com carisma. Traduz-se por isso daqui, ó. Holofote. Essa geração fraca de hoje, ela se preocupa muito com carisma, quando na verdade Deus está preocupado com caráter. Elias poderia ter ficado na sua zona de conforto. Eu ir diante de Acabe, falar com Acabe isso, vou nada. Vazei, vou fingir que sou gás e vou vazar. Minha cabeça vai ficar a prêmio. Foi assim que ele fez? Não foi. Deus nos leva para o deserto, queridos, assim como fez com Elias. Deus nos leva para o deserto para primeiro trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus primeiro vai trabalhar na minha vida aquilo que precisa ser trabalhado, para depois usar a minha vida para trabalhar na vida de outras pessoas que precisam daquilo. E Deus tem te chamado para isso. Deus tem nos chamado para isso, para viver essa intimidade com o Senhor, para viver essa experiência com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quando você, por exemplo, estiver, novamente crise, parte 3, quando você estiver passando por uma crise, se estressa não, tá, Renata? Desculpa. Quando você estiver passando por uma crise, não se estressa não, tá, Thaís? Desculpa, parte 2. Quando você estiver passando por uma crise, por mais difícil que seja,
Louva a Deus. Porque Deus está trabalhando em você para que através de você, Ele trabalhe na vida de outros. Porque o processo começa em nós, queridos. O processo começa em nós. Eu ministrei sobre isso. E eu até falei com Alain. Chamar só de Alain não zanga não, né? Não é pecado não. Tá. Perco salvação por isso? Não. Brincadeiras à parte, eu conversei com Alain a respeito do material que ele tinha me passado para ministrar. E se é mentira é dele. Depois ele vai ouvir, vai puxar minha orelha. Estou brincando, claro. Mas quando eu vi o material que ele passou para mim ministrar, queridos, está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Aquela palavra foi um divisor de águas na minha vida e está sendo. Virou a chave. Eu brinquei com o Senhor, precisou esperar 18 anos, Senhor. E a palavra que eu ministrei falava um pouco a respeito disso, que quando a unção de Deus alcança Davi, num primeiro momento Davi é chamado por Deus. Davi era pastor de ovelhas. E quando Davi recebe a unção de Deus por meio das mãos de Jessé, Jessé era o seu pai. Quando ele é ungido pelo profeta Samuel, ali então ele é chamado por Deus. E logo na sequência ele vai e senta no trono de Israel. É isso que acontece. Né, Samuca? Não é não. EBD, filho. Não é não. Davi volta a ser pastor de ovelhas. Davi teve que enfrentar um longo processo, até ser reconhecido num primeiro momento por duas tribos, justamente, Judá e Benjamim. E Davi ali então, ele tem o seu chamado confirmado, então ele é escolhido, ele já havia sido escolhido por Deus, mas ele então é confirmado. Passa-se mais um processo e lá na frente Davi então vem ser aprovado por Deus. Saul morre, Jonatas morre, nós conhecemos a história, e Davi reina. E de Davi vem a estrela de Judá, o leão da tribo de Judá. Existe um processo, queridos. Até o ponto final, para mim e para você, vai existir um processo. E em meio a esse processo a gente vai enfrentar a crise. E em meio a esse processo Deus chama, Deus levanta, Deus confirma, Deus escolhe. Mas a parte final é que todos que nós devemos desejar é sermos aprovados pelo Senhor. Deus preparou Moisés por 80 anos, para depois usar por 40. Jesus inicia seu ministério com 30. Leva um ministério de apenas 3 anos. Tem um processo. Não tem como pular etapas. Com Elias não foi diferente. Elias teve que ir para o deserto. E uma segunda lição que podemos aprender na escola do deserto, olhando para a vida de Elias, olha aí o que vai dizer o verso 6 e 7. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Elias. E diz o verso 7, e sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aqui Deus ministrou algo, outra coisa também, uma outra situação no meu coração. A grande questão aqui, dentro do versículo 6 e dentro do versículo 7, a grande questão aqui para a vida de Elias e para mim e para a sua vida também é a seguinte: o que você faz quando Deus manda que você esteja em algum lugar, e uma vez estando nesse lugar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e a provisão acaba? Qual é a sua reação? Quando você vai para um lugar, para onde Deus mandou você ir, fazer o que Deus mandou você fazer, mas uma vez estando lá, a provisão acaba. Qual é a sua reação? Haverá momentos na nossa vida que Deus, Ele vai sim nos levar. Aliás, muitas das vezes Ele vai permitir que estejamos no deserto. Ou, talvez, queridos, numa situação tal,
que em algum momento você não vai conseguir nem dobrar o seu joelho, mas você vai clamar, você vai gritar ao Senhor: Senhor, minha fonte secou. Senhor, minha provisão acabou. É só o Senhor por mim. Senhor, a minha despensa está vazia. E entenda despensa nessa noite no sentido sim de alimento físico. Mas a minha despensa está vazia porque a fome de te buscar que existia dentro de mim acabou. Isso foi algo que eu falei para Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor com S maiúsculo. O Deus com D maiúsculo. E eu clamei na presença do Senhor, e eu falei isso para o Senhor: Senhor, a minha despensa está vazia, eu não aguento mais, fala comigo, me dá um sinal, me chama de volta, porque se for para continuar assim, eu preciso sair do deserto. Eu preciso e prefiro sair do deserto. Mas como disse Pedro: Senhor, para quem irei eu? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Se eu saio, eu volto para o mundo. E o Senhor responde, assim como respondeu para Elias, assim como eu creio que tem respondido para você. E falando em dispensa, nós agora sim, num contexto físico, nós estamos vivendo numa época em que no nosso país, comprar alimento, por mais simples que seja, está difícil. Está tudo muito caro. Infelizmente, empresas fechando portas, pequenos, médios, misericórdia. A coisa está difícil, queridos. Porém, a lição passada aqui com Elias é confiança. Falte o que faltar, confie nele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não exista frutos da vide, em todavia eu me é isso aí, no Senhor. É isso que diz o texto? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse Senhor sim é Deus, não Baal. Baal não é nada. Vou falar o que eu pensei que Baal é. Então a lição passada aqui é confiança. A lição passada aqui é estar na total dependência de Deus. E estar na total dependência de Deus, queridos, implica em ter que confiar em Deus. Esperar em Deus. Salmo 40, como é difícil. Como se não bastasse ter que esperar em Deus, o salmista ainda nos aperta mais um cadinho. Esperei com paciência no Senhor. Quem espera já não tem muita paciência para esperar. Quem dirá tem que esperar com paciência. Mas é o mandamento da palavra de Deus para as nossas vidas. Então Elias era ou não era um homem avivado? Talvez muitos possam olhar, já estou caminhando para encerrar, talvez muitos possam olhar para a pessoa de Elias, como eu olhava. Eu tinha essa visão de Elias. Não apenas de Elias, mas como diversos outros homens, mulheres da palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo também. Mas eu tinha essa visão. Esse camarada não é humano não. Elias não é humano não. Isso aí é um anjo. É sobrenatural esse camarada aí. Ele não é de carne e osso. Não, queridos. Cito novamente Tiago capítulo 5, verso 17. Elias foi um homem como nós, diz Tiago, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos medos. Mas Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Se Deus nos permite chegar a uma situação de limite, não é porque a providência dele está faltando. Se Deus permite que eu chegue, ou você talvez em algum momento possa vir a chegar, ou talvez você esteja nesse limite hoje. Se Deus permitiu que você estivesse onde você está hoje, numa situação de limite tal, não é porque a providência dele tem faltado, não. É porque Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, um estado ainda mais avançado de fé.
E como é que a gente cresce? É no deserto. Como é que a gente aprende? É no deserto. Queridos, a nossa fonte pode até secar. A nossa fonte pode até secar. Mas de Deus continuará jorrando a providência eterna. Que a gente possa tomar posse disso para as nossas vidas. Por isso que eu amo o confronto que vem da palavra de Deus. Não à toa que muitas das vezes eu digo, o confronto é propício a gerar mudança. Por isso que eu amo ser confrontado pela palavra de Deus, porque o confronto da palavra de Deus, ele traz mudança. O confronto da palavra de Deus abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos faz ver, nos faz enxergar o que o Senhor quer nos mostrar. Eu não sei quanto a vocês, irmãos. Eu não sei quais são as experiências que talvez você possa ter tido ou estar tendo sobre essas questões, de ter que confiar em Deus, de ter que esperar em Deus em tempos de crise. Eu não sei quanto a você. De repente clamar a Deus, Senhor, como eu acabei de dizer, a minha despensa está vazia, eu estou vazio. E aos nossos olhos naturais a gente não conseguir encontrar uma resposta, uma saída. De ver verdadeiramente a providência de Deus se manifestando, se materializando na nossa vida, não apenas no âmbito espiritual, mas no natural também, por que não? Então eu não sei como você está hoje, mas eu posso comentar da minha casa. Eu e Renato, a gente chegou a acionar um corpo jurídico, não vou dar testemunho não, só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Quem participou de perto sabe o que eu vou falar aqui. Eu e a Renata chegamos a ir atrás de um corpo jurídico, para que o Davi, porque é direito dele, mas isso é o tipo de coisa que não é respeitado. Para que o Davi tivesse direito a tratamento com 2 profissionais que são caríssimas, que o plano não cobria. E a gente não tinha de onde tirar. Eu vou resumir muito a história. Eu já tinha insistido diversas vezes com o plano de saúde, sempre recebendo negativas. Acumulei dívida por conta disso, porque cada sessão é dinheiro ali na mão, e não é barato. E o Davi precisaria de 3 sessões semanais, são 2 profissionais, ele precisaria de no mínimo 3 sessões com cada profissional semanalmente falando, 6 sessões. E ele estava sendo atendido uma única vez por cada profissional por semana. Eu e a Renata chegamos num completo estado de desespero. Foi em meio a esse contexto aí. Lá pelas tantas, do nada. É exatamente isso. Aconteceu do nada. A profissional que atende o Davi recebe um e-mail do plano, do nada, dizendo que a partir daquele momento o atendimento do Davi estava autorizado. A profissional ligou para mim, chorando. Me contou, eu estava no serviço, eu lembro até onde eu estava e o que eu estava fazendo na hora. Na mesma hora eu liguei para a Renata ficou louca. No dia seguinte eu recebi o mesmo e-mail, provisão de Deus, irmãos. Davi hoje está sendo assistido. Nós temos a tendência de medir tudo por números, com os nossos olhos, carnais, naturais. Quando Deus, na verdade, nos chama a viver uma vida de fé e esperança nele. Irmãos, o ribeiro pode secar, mas Deus tem poder para fazer água jorrar do deserto. Elias provou isso. Elias experimentou isso. E aí, para concluir, e aqui eu concluo mesmo, uma terceira e última lição que eu aprendo com a vida de Elias, versos 8, 9 e 10. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E a parte A do verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta.
Uma vez aprovado na escola do deserto, agora é hora de colocar a mão na massa. Elias sai do fogo, cai na fornalha. Aliás, Sarepta significa isso, fornalha, literalmente. Elias estava escondido em Querite. Escondido de quem? 1 Reis capítulo 18, verso 10, diz que Acabe procurava Elias por toda Israel e pelas nações circunvizinhas e não encontrava. Elias estava guardado, escondido pelo Senhor em Querite. Quando você anda debaixo da direção de Deus, queridos, a sombra do onipotente, da mão do só o Senhor é Deus, te guarda, te protege. Elias estava guardado pela mão do Senhor. Acabe não o encontra. Fatalmente Acabe o queria encontrar para tirar a sua vida. Deus agora manda esse homem, quem? Elias, atravessar a fronteira de Israel, botando a cara a tapa, botando a cara na rua, para se expor. Porque o mesmo Deus que envia é o mesmo Deus que protege. O mesmo Deus que envia é o Deus que provê. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. E assim o Senhor tem feito. E assim o Senhor fez com Elias. Agora o que me impressiona nesse texto, se o Ministério de Louvor já quiser vir caminhando para cá, o que me impressiona nesse texto é Deus mandar Elias ir a Sarepta, porque lá teria uma mulher viúva, Zé Augusto. Lá teria uma mulher viúva que iria dar comida para Elias. Uma mulher pobre, sem condição alguma. Como pode isso? Se fosse o contrário, estaria mais dentro da ordem natural das coisas. Só que a ordem natural das coisas não é a ordem natural de Deus. Seque o que secar, Deus tem poder para fazer água jorrar do deserto. E Deus age o contrário, da maneira contrária. Elias então sai de Querite, para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Quem entende isso? Como assim? Aqui também eu aprendi uma outra coisa. E tenho aprendido. Não sou tão burro não, gente, eu aprendo. Deus sempre vai te sustentar de onde você menos espera. Deus sempre vai nos sustentar de onde menos a gente espera. E quando a gente menos esperar, a provisão vem. Junto com a provisão, o chamado. Deus fez Elias depender da viúva mais pobre. Da mesma forma, Deus faz conosco. Deus fez Elias depender da mulher pobre. Da mesma maneira, Deus faz conosco. Para quê? Para baixar nossa bola. Parafraseando, para trabalhar aquilo que Jesus escreve a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Para nos colocar no nosso quadradinho e mostrar que a gente tem que ser dependente dele. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. E Deus também permite que isso aconteça para tirar a soberba do nosso coração. E isso dói. Se você quer ver, meu irmão e minha irmã, os milagres da providência de Deus nas pequenas coisas da sua vida, você precisa também nas pequenas coisas da vida aprender a reconhecer quão belo é o cuidado de Deus na sua vida. Elias também viveu isso com o Senhor. O seu Deus, o meu Deus, Ele ainda multiplica farinha na nossa panela. O meu Deus, o seu Deus ainda multiplica o azeite na nossa botija hoje. E Paulo, quando entende isso,
Está lá em Atos, capítulo 17, verso 28. Paulo, quando entende isso, Paulo prega isso na capital intelectual do mundo, Atenas. Quando Paulo lá vai dizer, porque nele vivemos e nos movemos e nele existimos, diz a palavra do Senhor. Porque é o Senhor quem nos dá a vida. É o Senhor quem nos sustenta. E a parte A do verso 10 diz: então ele se levantou, Elias se levantou e foi para Sarepta. Fé e obediência andam juntos. O avivamento espiritual de Deus, queridos, requer de mim, requer de nós, sobretudo, dedicação, arrependimento, obediência, vida de oração com Deus. Elias tinha tudo isso. Mesmo sendo, repetindo pela terceira vez, Tiago capítulo 5, verso 17, mesmo sendo homem sujeito às mesmas paixões que nós, Elias foi um homem avivado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. E talvez a nossa oração hoje, nessa noite, deveria ser: Senhor, levante mais Elias nessa geração. Senhor, estamos aqui, desejamos ser o Elias para o Senhor nessa geração. Elias foi conhecido, queridos. Se você puder, eu gostaria de convidar que você ficasse de pé. Elias foi conhecido como homem de Deus, sim. Elias foi conhecido como homem de Deus, sim. E nós, e eu, e você, como tendo sido conhecidos hoje, diante dos homens, onde devemos sim prevalecer em público, mas principalmente de Deus, porque anteriormente nós precisamos prevalecer no secreto. Que sejamos o Elias dessa geração, que possamos buscar sim de todo o coração o verdadeiro avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, porque com avivamento vem unção, com avivamento vem autoridade, e Jesus deixou isso como ordenança sobre a vida da sua igreja. Esse poder que não é nosso, mas esse poder, ele está sobre a nossa vida enquanto igreja. Que tomemos posse disso, para a honra e glória de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Queria convidar você, no primeiro momento, você fechasse os teus olhos, curvasse sua cabeça. Enquanto o louvor estiver ministrando, que você possa apresentar a sua vida diante de Deus. Deus tem um manancial para cada um de nós. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para te adorar. É na tua presença, Senhor, que nós desejamos e precisamos estar. Nós não somos nada, Senhor, mas nós nos humilhamos na sua presença. Nós buscamos e desejamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos da tua presença em nós, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fonte de vida. O Senhor é aquele que tem feito multiplicar farinha na nossa panela, azeite na nossa botija. Deus, que a tua unção seja sobre nós, que do manancial de águas vivas, daquele que é o verdadeiro Senhor e Deus, e este é o Senhor, jorre sobre a minha vida, jorre sobre a vida da tua igreja nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Que possamos sair daqui cheios, que possamos nos comportar como homens e mulheres cheios, cheias da presença do Senhor, porque o manancial de Deus tem sido derramado sobre nós. Adore ao Senhor no nome de Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou
fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial no meu interior, como águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaurarei para o meu louvor. Eu te farei como um jardim fechado,